O que vem à tona, na verdade, mostra que o Master é do PT, que o líder do governo no Senado, uma pessoa de suma importância, que frequenta ali o dia a dia ao lado do presidente da República. Tem que mudar esse governo, que esse atual governo Lula fala, justifica que ele pode roubar um celular para que é só para tomar uma cervejinha, não tem nada demais. Então, assim, hoje o Brasil vai poder escolher entre dois caminhos. O caminho de tratar marginal como marginal ou o caminho de tratar bandido como com fofura, com flores e com amor, que é o que o Lula faz. Muita gente do PT, como o Jacques Wagner. Eu acredito que outros ainda integrantes importantes do PT aparecerão ao longo dessa investigação. Senador, ontem houve um avanço da investigação do Master e chegou ao PT. Alguém muito próximo, um amigo de longa data do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é seu líder do governo no Senado da Bahia, o Jacques Wagner. Mas em outras etapas anteriores da investigação, ela também tinha chegado à direita. E, inclusive, aliados seus, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira. Ao Supremo Tribunal Federal também há suspeitas, há reportagens publicadas sobre Hugo Mota, sobre Davi Alcolumbre, e mesmo o senhor teve um áudio divulgado numa ligação com Daniel Vorcaro. Tendo tudo isso em vista, não é difícil convencer o eleitor de que o caso Master pertence a apenas um lado do espectro político e não atinge a todos igualmente? De forma alguma, Amanda, eu sempre defendi investigação. Eu assinei todos os pedidos de CPI para que houvesse um aprofundamento da investigação, seja na Câmara, seja no Senado, ou seja nas duas casas. Você pode ver que ninguém da esquerda assinou nenhuma CPI do Banco Master. Hoje nós sabemos por quê. E estava todo mundo estranhando, já que todos sabem que a origem desse escândalo começou na Bahia, com o PT de lá, o PT do Lula na Bahia. Agora, o que vem à tona, na verdade, mostra que o Master é do PT, que o líder do governo no Senado, uma pessoa de suma importância, que frequenta ali o dia a dia ao lado do presidente da República, o PT em digital do PT em tudo quanto é lado. Eu sempre defendi que houvesse o mais rápido possível uma delação do próprio Vorcaro para que ele separasse o joio do trigo, porque eu fico muito tranquilo quando eu falo de investimento privado para um filme privado que não tem contrapartida de absolutamente nada. É uma coisa. Investimentos em propaganda, em redes de televisão, em redes de rádio, em jornal, tudo lícito, tudo legal. É bem diferente do que aconteceu ontem na Bahia, quando há suspeita, de corrupção, de favorecimento, de uso da máquina pública para beneficiar um banco que, na verdade, é o do Augusto Lima. Augusto Lima é o personagem-chave que existe, que até agora estava ali às escondidas, ninguém sabia por quê, Amanda, mas nós sabemos que é porque o Augusto Lima é aquela pessoa que tem as maiores vinculações com o PT. A suspeita é que ele bancou muita gente do PT, como o Jacques Wagner. Eu acredito que outros ainda integrantes importantes do PT aparecerão ao longo dessa investigação. Senador, por mais que o senhor diga que tratou apenas de negócios privados com Daniel Vorcaro, isso te cobrou um preço caro eleitoralmente e politicamente nas pesquisas. Várias, de diferentes institutos, demonstram que o senhor vem perdendo pontos e hoje está atrás entre 4 e 6 pontos. Daqui a pouco vai ter a divulgação do Datafolha. E essa queda foi mais expressiva, principalmente entre os eleitores independentes, aqueles que não votam necessariamente nem em Lula nem em Bolsonaro. Hoje eu até peguei a mensagem aqui, estava conversando com uma pessoa do núcleo duro da campanha do PT, e eles dizem que vão insistir nesse rótulo de Bolso Master, porque eles dizem que Jacques Wagner não é candidato à presidência. E embora reconheçam que há sim avarias e pode haver contaminação, que há um desgaste, eles dizem que no seu caso há uma ligação, há áudio e há inclusive uma visita a Daniel Vorcaro. Como é que o senhor vai convencer esse eleitor independente a resgatar essa confiança, que é uma moeda, um valor tão caro e que houve um abalo no seu caso? Em primeiro lugar, depende de qual instituto você está se referindo. Tem institutos que estão dando o Flávio Bolsonaro na frente no segundo turno, independente disso tudo. Quest, Datafolha, tem uma Nexus. Outra. Não, mas tem Sengerp, tem IBESP, tem vários institutos que não estão dando a mesma coisa. E se a lógica serve para justificar uma suposta queda minha nas pesquisas por causa de um áudio, por causa da relação privada, o que dirá, então? Esses votos todos voltarão para mim agora, uma vez que está se comprovando que há corrupção por parte na relação de membros amigos do Lula junto ao Vorcaro. Então, se justifica eu supostamente perder votos por relação privada, quando vem à tona esse escândalo de corrupção de membros do PT, de amigos do Lula, a tendência é o quê? Então esses votos vão voltar para cá, porque estão vendo que uma coisa é corrupção, a outra coisa não é. Então eu fico muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que tem muito mais coisa ainda que o PT tem com que se preocupar. É o filho do presidente da República, o Lulinha,
cara é suspeito de receber mesada do careca do INSS. O dinheiro de você aposentado que está nos assistindo agora pode estar na conta do Lulinha lá na Europa. Um dos sindicatos, o Sindinap, que é um dos principais sindicatos suspeitos de terem roubado o dinheiro dos aposentados, quem é o vice-presidente dele, sentado na cadeira de vice-presidente desse sindicato? Frei Chico, o irmão do Lula. Aquela foto de vários integrantes da esquerda do PT comemorando o fim da CPI do INSS. Todo mundo ligado ao Lula. Então, eles é que não querem investigação, nós defendemos investigação. Eu não sou investigado por absolutamente nada hoje em dia. Eu cobro investigação. Eu posso cobrar porque eu tenho moral para fazer, o que o PT e a esquerda não tem. Então, acho que quanto mais passa o tempo, mais os brasileiros conseguem separar quem está certo, quem está errado, quem é inocente, que é o meu caso, quem é bandido, que é o caso desse pessoal próximo ao Lula. Senador, vou chamar nossos analistas para participarem dessa conversa, começando pela Natália Frui. Nath, a pergunta é sua. Oi, senador, boa tarde para o senhor, para todo mundo que acompanha o Central de Notícias. Senador, o senhor, agora no início da entrevista, falou que o Dark Horse recebeu dinheiro, mas que não era um dinheiro público, e que eu queria que o senhor dissesse assim, quem que garantiu que não é público, porque nem a Polícia Federal ela está ainda rastreando por onde passava o dinheiro de Daniel Vorcaro. E há exatamente um mês, uma entrevista lá em Brasília, o senhor disse que apresentaria uma prestação de contas desse filme. Essa prestação de contas está pronta, já foi feita, vai ser feita pela pré-campanha do senhor? Bom, estou esperando a própria produtora apresentar a prestação de contas, já que ela que fez os gastos, aí, as contratações para viabilizar o filme. E, inclusive, já saiu agora recentemente, parece que numa própria ação na Justiça, a produtora apresenta uma prestação de contas que já tem gastos em maior quantidade do que o que foi investido, né, por parte de quem aplicou o dinheiro no filme. Então, essa suspeita de que o dinheiro que veio por intermédio dessa empresa direto para o fundo do filme possa ter financiado alguma outra coisa já vai por água abaixo, uma vez que os gastos com o filme já foram superiores ao que foi investido nesse filme. Então, assim, não tem nenhuma preocupação com relação a isso. Mais uma vez, né, se há algo de errado no investimento privado, no filme privado, vai ter algo de errado também de dinheiro que botam na Globo, no SBT, na Band, na CNN, nos jornais todos. Então, quer dizer, se tem uma coisa que está errada de um lado, tem que estar errada do outro também, o que eu acho que não é. Então, a gente tem que separar, é muito importante esse tipo de pergunta, para a gente separar o que é certo do que é errado. Então, no meu ponto de vista, não há nada de errado, é um contrato na questão do filme, não há nada de errado em investimento em publicidade, nos veículos de comunicação. Agora, o que há de errado é quando membros do governo próximos ao Lula, eles têm algum tipo de negociata, né? Um dinheiro chega por intermédio da empresa na nora de uma filha para beneficiar determinado banco. Como é que o presidente da República faz uma reunião em off, fora da agenda, com o Vorcaro, com o Augusto Lima, e sugerindo que ele espere trocar o presidente do Banco Central, porque quando colocar o presidente do Banco Central do Lula, que é o Galípolo, aí sim pode ser que eles consigam ajudar melhor a questão do Banco Master. Então é muito importante fazer essa distinção e eu fico muito tranquilo que o nosso telespectador tem a possibilidade, né, de ouvir quem está certo e quem está errado nessa história. Eduardo Gaia, a pergunta é sua. Senador, muito boa tarde. O senhor teria procurado o Daniel Vorcaro para cobrar ali o cumprimento de pagamentos para o filme Dark Horse? É um contrato que, inclusive, estava com uma cláusula de confidencialidade. O senhor disse que foi exatamente por isso que não havia revelado anteriormente para os eleitores os contatos, as mensagens trocadas com o dono do Master. A minha pergunta, o senhor não considerou ir à justiça para garantir o cumprimento de um contrato que o Vorcaro estava em falta? O senhor não considerou acionar os seus advogados? Por que preferiu ir até a casa de Vorcaro quando ele já estava utilizando tornozeleira eletrônica, já havia sido preso, para encerrar essa parceria? E só mais uma pergunta nessa mesma esteira. O senhor disse que havia ali parcelas atrasadas, portanto eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que uma parte já havia sido depositada, já havia sido paga. Esse valor depositado por Vorcaro vai ser devolvido ou o filme vai ser lançado com uma parte do investimento feito pelo dono do Master? Olha, em primeiro lugar, não foi o Vorcaro que investiu dinheiro no filme, foi uma empresa que ele indicou que botasse dinheiro no filme, porque você veja, né, como é que há uma preocupação se você faz um filme que é falando sobre Bolsonaro, nesse ambiente que nós temos hoje de completa perseguição política, você imagina se ia conseguir fazer um filme aqui no Brasil. Então, tínhamos que fazer um filme fora do Brasil, para que pelo menos ele pudesse acontecer. Todas as parcelas que foram investidas lá passaram pelo Banco Central, né, para que fosse tudo bonitinho, contrato apresentado, não tem nada de errado. Não seria eu a processar ninguém, né, já que há uma empresa, um fundo que gere todos os recursos que foram investidos, né, que foi o que autorizava o pagamento de despesas pela produtora para que o filme fosse produzido
produzido. Então, assim, eu apenas cedi os meus direitos autorais, nada além disso. Então, mais uma vez, não tem absolutamente nada de errado, apesar de toda a espuma que procuram fazer, distorcendo completamente os fatos, como se fosse errado conversar com uma pessoa que naquela época, quando eu conheci, alguém que era cortejado pelo Supremo Tribunal Federal, estava em grandes eventos que eram feitos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, vinculados a veículos de comunicação. Quer dizer, não dá para forçar uma barra como se esse tipo de investimento no filme fosse errado e tivesse o mesmo nível desse escândalo de corrupção que está acontecendo agora no PT da Bahia, pessoas próximas ao Lula. Então o Lula, mais uma vez, já veio para a baila sugerindo que ele podia ajudar o Banco Master de alguma forma ao trocar o presidente do Banco Central. Então, assim, fica a dúvida, né? Será que o Lula era sócio, era um consultor do Banco Master ou era só amigo das pessoas que estavam lá? Então eu gostaria até que tivesse assim, uma investigação profunda, por isso que eu sempre defendi investigação, para separar quem é inocente, que é o meu caso, e quem é bandido, que é o outro lado. E é sempre importante ressaltar que o senhor não é investigado pela Polícia Federal e não foi alvo de nenhuma operação. Senador, propostas para o governo, acho que é muito importante, o Brasil quer saber. Ontem, por exemplo, o senhor fez uma grande apresentação longa ao lado do Derrite, do Sérgio Moro, sobre seu plano para a segurança pública. Queria que o senhor rapidamente elencasse alguns dos principais pontos. Essa é uma das principais preocupações do brasileiro. Sim, nós lançamos ontem o programa Brasil Sem Medo. Na verdade, são 12 medidas mais emergenciais que a gente sabe que como começou o governo, temos que chegar forte aplicando isso. Dentre elas, algo que o Lula não fez, classificar como terroristas não apenas PCC e Comando Vermelho, mas também milícias e diversas outras organizações criminosas que têm o mesmo modus operandi, tá, mano? Em qualquer lugar do mundo, o que essas organizações criminosas fazem aqui é considerado terrorismo. O que é isso? É o domínio de território, é a imposição do medo coletivo, é a exploração do povo trabalhador que para abrir uma lojinha tem que pagar pedágio, tem que pagar taxa pro traficante, ou para aquela mulher que quer ali abrir um salão de beleza na comunidade, ou quer empreender numa outra coisa, tem que pagar taxa para eles, tem que pagar taxa para ter internet, tem que pagar taxa para o gás que vai para casa dela, tem que comprar na mão de miliciano. A gente não pode admitir mais isso. Pessoas que botam fogo em ônibus, que atiram inocentes nas ruas para mudar o foco da polícia que está fazendo uma operação naquele lugar. Eles matam inocentes, eles matam inclusive policiais da segurança pública. Então a gente não pode ter tolerância com isso. Então o plano fala disso, classificá-los como terroristas. O que significa? Libertar os mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por esses narcoterroristas. Esse é um programa muito bacana também, que é tolerância zero com agressores de mulheres, castração química para estuprador. Uma pessoa, um monstro que violenta uma mulher, que violenta uma criança, não pode mais continuar convivendo no nosso ambiente coletivo, tem que ficar preso, tem que mofar na cadeia e só vai sair se fizer a castração química. Nós temos ali diversas coisas que já funcionam em outros lugares, como aqui em São Paulo, que é um programa de proteção da mulher, que é um programa aqui do governo do estado de São Paulo, que a mulher que conseguiu fazer uma denúncia na delegacia de abuso por parte do namorado ou de um marido, mano, ela vai com o seu celular, ela fica georreferenciada. O agressor bota uma tornozeleira que também dá a localização dele. Então tem um sistema automático. Se o agressor chegar perto da mulher, já soa o alarme, vai uma viatura para defender a mulher, vai uma viatura para abordar o agressor, e isso impede com que ele continue progredindo nas agressões que podem levar muitas vezes até a morte de uma mulher. Um programa que vá proteger essa mulher de verdade, porque tem muitas mulheres, Amanda, que acabam se submetendo a esse tipo, né, de agressão e de humilhação e de covardia, porque não tem autonomia financeira. Elas precisam ter essa ajuda inicial, sim, por parte do Estado para poderem sair do lar, proteger a sua filha, proteger o seu filho, proteger a sua criança, para não ficar mais nesse ambiente violento. Tem que ter um local para que essa mulher possa morar, ficar protegida até ela conseguir superar tudo isso. E, por fim, dos 12 itens, vou citar aqui o terceiro, que eu acho também é muito importante, é tolerância zero com ladrão de celular. Hoje em dia, qual é a diferença de um furto de celular para um assassinato de alguém que está tendo o celular roubado? Isso aqui, fração de segundo, Amanda. Ele pode tomar o seu celular e ir embora, mas ele pode tomar o seu celular, não ir com a sua cara e te dar um tiro na cabeça. Porque a gente vai ter pena de um vagabundo, um marginal como esse? Tem que mudar esse governo, que esse atual governo Lula justifica que ele pode roubar um celular para que é só para tomar uma cervejinha, não tem nada demais. Então, assim, hoje o Brasil vai poder escolher entre dois caminhos. O caminho de tratar marginal como marginal, ou o caminho de tratar bandido como com fofura, com flores e com amor, que é o que o Lula faz. Senador, eu não posso ir embora sem te perguntar muito brevemente sobre economia. A gente está no momento que a gente tem um crescimento nos últimos anos acima de 2% ao ano, temos índices historicamente baixos de desemprego, mas, por outro lado,
lado, a gente está com inflação crescente, uma trajetória da dívida que subiu muito nos últimos anos e juros lá em cima, né, 14,25 a Selic. O senhor defende um tesouraço, só que só cortar número de ministérios não vai adiantar, vai ter que cortar na carne. O senhor já está desenvolvendo uma proposta que, quando o senhor olha para a economia, qual o seu diagnóstico e a sua pensata, assim, sua reflexão inicial para tratar das questões principais? Não, o tesouraço não vai ser apenas com redução do número de ministérios, vai ser em burocracia. Já tem mais de 1.000 normas regulamentadoras que só atrapalham a vida do empreendedor, que vão ser revogadas de cara. A gente tem a possibilidade de cortar diversos tipos, diminuir e cortar impostos que foram criados por Lula ou aumentados por Lula. Nós vamos meter um tesouraço desse imposto também. Te falo apenas um aqui, o imposto de 25% de importação de produtos que vão servir aqui para a produção de data centers no Brasil. Há uma corrida mundial nessa área, Amanda. E o Brasil está sendo hostil. O ambiente de negócio do Brasil está repulsivo e não está atrativo para receber esses investimentos bilionários que geram centenas, milhares de empregos. O mundo todo está antenado nisso e o governo Lula está afastando esse tipo de oportunidade, que é o que vai gerar emprego que pague melhor. E um número... Ontem eu tive uma reunião com o ministro da Economia da Argentina. É um Milei que tem um trabalho reconhecido mundialmente de conseguir trazer uma inflação na Argentina de mais de 200% ao mês para hoje na faixa dos 12%. Está ruim ainda, mas já está bem melhor que quando ele pegou. E ele falou isso, olha, tem que ser sim uma revogação total de toda essa burocracia. E eu tive a informação que aqui no Brasil, as pessoas que estão devendo, são mais de 80 milhões de famílias que estão devendo, desses 52% já estão inadimplentes, ou seja, já tem uma dívida e já não estão conseguindo pagar. São pessoas que estão parcelando o arroz e o feijão no cartão de crédito, já estão ali com a água quase acima do nariz. E o que é mais estarrecedor é que dessas pessoas que estão devendo, 40% do que elas ganham, que elas têm de receita no mês, já está comprometido só para pagar juros das suas dívidas. Nem quando a Dilma foi empichada havia um nível de endividamento tão grande. A estimativa é que esse valor, esse percentual chega a 60% do que o endividado ganha, já está comprometido para pagar juros da sua dívida. Como é que remedia isso? Não tem outro caminho a não ser fazer ajuste fiscal, fazer as despesas caberem dentro da receita para que muito rapidamente, o mais rápido possível, a curva de juros comece a baixar, porque só quando você baixa juros, Amanda, porque essa taxa de juros de 14,25% é o índice que serve para corrigir a dívida dessa pessoa. Quando você vai baixando os juros da nossa economia brasileira, a taxa Selic, a correção também da dívida dessas pessoas que estão devendo vai diminuindo. E aí você tem que ter um incentivo aqui para que muitos empregos sejam gerados, para que essas pessoas possam ser empregadas, qualificadas, para receberem um salário bom, um salário melhor para conseguirem honrar suas dívidas. Não tem mágica. Não dá para achar... Mas o duro é onde cortar, porque o nível de despesas obrigatórias é muito grande. Tem onde cortar, que... porque muitos impostos foram criados. Nós temos aqui diversas fontes de receita. Você vai manter a isenção, né, até R$5.000, o senhor vai matar. Olha, isenção de imposto de renda até 5 mil, sou a favor. Você não pode querer economizar em cima das pessoas, né, que são mais carentes, os idosos, as pessoas que recebem BPC, a aposentadoria sagrada que foi roubada nesse atual governo. O governo Lula teve a coragem de montar um esquema para roubar dinheiro de aposentado. Ganha salário mínimo com 70 anos de idade, aquela única fonte de renda da pessoa. O governo tem a cara de pau de botar ladrão, corrupto e incompetente para gerir dinheiro de aposentado. Isso é indignante. Não dá para ter tolerância com isso. Então, como é que a gente vai conseguir reduzir despesa? Primeiro, vamos cortar a corrupção generalizada que existe nesse governo. Você pega só uma estatal, Correios, no governo do presidente Bolsonaro, dava lucro. Agora, prejuízo, mais de 3,2 bilhões só no primeiro trimestre desse ano. Reforma da Previdência, por exemplo, então, o senhor é a favor? A gente tem que fazer todo esse enxugamento dessas despesas, botar gente competente para gerir estatais, promover algumas privatizações. Nós temos aí quase 1 trilhão de imóveis da União que podem ser colocados num fundo para que sejam geridos, alguns imóveis vendidos, outros alugados, ou seja, começar esse fundo, dar uma renda para que possa aumentar a receita e ser aplicado, por exemplo, para que os aposentados não percam o seu poder de compra com as suas aposentadorias que vão sendo comidas pela inflação que esse atual governo proporciona. Nós temos aí o pré-sal lá na margem equatorial, que a gente pode mudar o modelo para, ao invés de partilha, como é hoje, voltar a ser concessão, ou seja, mais dinheiro, são leilões mais atrativos, em que entra mais dinheiro para a União, e isso pode ser transformado em obras de infraestrutura, em pagamento da nossa dívida, que vai fazer o juro cair, fazer a inflação cair, e também no social, para ajudar quem mais precisa. Então não é difícil, Amanda, fazer, mas tem que ter disposição e uma equipe que seja competente e que não seja corrupta, que é exatamente o perfil de quem está aí nos ministérios nesse atual governo. É porque tem grandes despesas que acabam sendo muito impopulares também, cortes, como, por exemplo, desvinculação das despesas de saúde e de educação da receita, desvinculação do salário mínimo, das aposentadorias, do salário mínimo, reforma da Previdência. O senhor pretende atacar algum desses temas? Não pretendo, porque, mais uma vez, a gente tem que fazer economia
tampando os ralos de dinheiro público que estão escoando dinheiro de corrupção por parte desse governo. Quem precisa de proteção do Estado, no meu governo, vai continuar protegido, porque são pessoas que precisam de ter um mínimo de garantia. Tem que ter um mínimo para poder levar dignidade para dentro das suas casas. Tem que ter um mínimo para poder comprar arroz, feijão e, se Deus quiser, em algum momento, voltar a comer carne. Porque hoje tem Jogo do Brasil e muita gente não vai conseguir fazer um churrasquinho com carne vermelha porque está muito caro, vai ter que fazer com frango. O Lula prometeu carne e está chegando linguiça na mesa do brasileiro. A gente não pode admitir então, isso. O poder de compra do brasileiro tem que voltar a valer. O senhor se compromete, por exemplo, a continuar dando um reajuste real do salário mínimo, acima da inflação, porque no governo do seu pai não houve isso, era só correção pela inflação. Como é que numa pandemia a gente vai aumentar? Mas o senhor vai manter a correção acima da inflação. Com isso, o senhor se compromete do salário mínimo. Sim, e reforma da quem ganha salário mínimo, o seu poder de compra está sendo comido, engolido por causa da corrupção e da competência desse governo. Ou seja, os R$600 que o presidente Bolsonaro deu, que triplicou o valor médio do Bolsa Família, vocês vão lembrar, quem recebe Bolsa Família? Recebia em média R$190, Amanda. Tinha gente que ganhava R$85, R$100. O que o Bolsonaro fez? No mínimo R$600. Esses R$600, te pergunto para quem está nos assistindo, consegue encher um carrinho de compra como enchia na época do governo do presidente Bolsonaro? Não enche mais, né? O gás que você bota na leva para sua casa, está mais caro ou está mais barato? O que adianta, Amanda, um governo na véspera da eleição dar vale gás para a população? O que adianta ter o gás lá embaixo do fogão e não ter dinheiro para botar comida em cima do fogão para cozinhar? É isso que está acontecendo. O Lula dá com uma mão e tira com as duas. Daniela Marques, no Ministério da Economia, ela é a principal candidata? Não tem nomes para ministérios ainda. Tem muita gente boa que está vindo, que está ajudando. Muitas pessoas preferem, por enquanto, não aparecerem, porque sabem que podem ser perseguidas nesse atual momento que o Brasil vive. São pessoas que estão bem posicionadas na iniciativa privada. Mas pode ter certeza que todo mundo que está nos assistindo, Amanda, não tem como, no governo do presidente Flávio Bolsonaro, ter um ministro da Economia pior do que o Haddad. É o camisa 10 da seleção do Paraguai, O Haddad conseguiu, com a sua péssima gestão na economia brasileira, não só deixar o povo brasileiro endividado, mas foram mais de 200 indústrias que saíram do Brasil e foram para o Paraguai. Por isso, o Haddad é o camisa 10 do Paraguai. Então, certamente, num governo Bolsonaro, o ministro da Economia, em primeiro lugar, vai ser formado em economia, que não é o caso do Haddad. Então, nós vamos tratar com seriedade, se Deus quiser, montando um time ainda melhor do que o time que o presidente Bolsonaro montou. Muito obrigada, senador Flávio Bolsonaro, pela sua entrevista. Palpite Brasil-Haiti? Olha, arrisca? como o Neymar não vai jogar ainda, eu estou falando que vai ser 5-1 para o Brasil.